Muita gente me pergunta, né, Lin, como é que eu faço para conseguir montar uma frase em mandarim na ordem correta? Ou se existe uma ordem correta? Por exemplo, se eu pegar aqui uma frase aleatória, eu bebi água, sei lá, eu bebi água ontem em casa. Pronto, eu bebi água ontem em casa. Uma frase aleatória que pensei agora. Você percebe que em casa e o tempo, né, que é ontem, eu coloquei mais pro final da frase, né? E no português está tudo bem, né? Então eu posso falar também de uma outra ordem. Eu posso falar assim, eu ontem em casa bebi água. Então você percebe que aqui também dá para entender. Ou seja, no português existe essa flexibilidade, né, de você montar essas frases em mandarim. Porém, em mandarim, você não possui tanta flexibilidade assim. Existe uma regra para ser seguida e não é uma única regra, mas existe várias regras, no qual eu acredito que para você que está começando, essa regra é a regra de ouro. Então, se você seguir essa regra que eu vou te passar agora, você consegue montar aí mais de 90% das frases em mandarim. E isso é maravilhoso, tá? Então, de novo, ele não é uma única regra, mas é uma regra muito importante para você que está começando. Então, você seguindo ela, você não vai errar. Você vai estar sempre acertando a ordem das frases. Então, não vou falar essa frase em mandarim, né? Mas eu vou falar a frase que eu acabei de dar, o exemplo que eu acabei de dar, mas vou montar ele de acordo com a regra. E que regra é essa? É a regra do estilão, tá? Eu chamo de estilão, mas na verdade ele é a sigla STLAO, tá bom? No qual são as iniciais das palavras sujeito, tempo, lugar, ação, no caso verbo, e OD, objeto. Então, se você seguir essa lógica, você monta as frases em mandarim. Então, colocando aquela frase que eu dei, o exemplo que eu dei agora há pouco, dentro do estilão, ele ficaria mais ou menos assim. Eu, tempo ontem, lugar em casa, verbo beber, objeto água. Eu ontem em casa bebi água, ou beber água, uma vez que eu não preciso conjugar o verbo. Então você percebe que se você seguir esse estilão, você consegue montar todas as frases em mandarim. Fechou? Simples, prático, fique com isso.